Boa tarde, boa noite aos nossos irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vou colocar aqui a nossa. Ok. Perdi o meu foco de luz. De luz. Você acabou Achei. de Esse foco de luz aqui para ficar melhor pra gente. Olá, Rose, Aline, Bebel, tudo bem com vocês? Tem que ser assim. Pronto, fica mais clarinho. Não sei se melhorou. Olá, José, tudo bem com você? Sejam bem-vindos na nossa reunião. Para a gente poder angariar aí forças para a semana, né? Que se vem hoje, a gente não vai contar com a nossa irmã Graça, porque ela teve um compromisso. Mas está aqui eu e a Michelle para a gente poder, né? E todos vocês, nessa sala de luz, já convidando Jesus para fazer parte aqui do nosso evangelho, para trazer boas energias, força. Olá, Marileide, seja bem-vinda. Força para mais uma semana, né, de luta, para que nos momentos em que nós temos que decidir, eu digo assim, que tanto o evangelho de Jesus e os ensinamentos que ele traz para nós é para ser colocado em prática nos momentos em que a gente está ali necessitado, nos momentos em que a gente tem que fazer uma escolha, nos momentos em que a gente tem que decidir por alguma coisa ou agir. É nesse momento que a gente tem que colocar o evangelho. Não é fácil, mas a gente vai tentando, né? Todos os dias um pouquinho. Tudo bem, sim, Aline? Graças a Deus. E você, tudo bem? Olá, Bela. Boa noite. Vamos lá no Evangelho antes da gente começar, né? Se vocês querem seguir, nós estamos no capítulo 3, no item 11, tá? Vamos, quem necessitar, quem precisar, pegar uma garrafinha com água, para que ela seja no final do Evangelho, através da oração, ela ser fluidificada, né? Onde a espiritualidade vai ali colocar, né, as vitaminas, sais minerais, que a gente necessita. E nos harmoniza, nos ajuda a levar a vida mais tranquilamente, mais na mansuetude, como dizia Jesus. Olá, Rosane, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda, querida amiga. Olá, Kátia. Tudo bem com você também? Então, nós vamos iniciar. Já é, eu acho que eu não tenho as horas aqui, mas deve ser já 6 horas. Não tá aí no seu, mãe? Não. Geralmente toca o... Geralmente o sino da igreja toca. A gente sabe que é às 6 horas. Você tá sem relógio aí? O meu relógio, acabou a bateria. Peraí, gente. Ela vai pegar o celular dela, que assim dá pra gente controlar, né? Ah, já falaram aqui, Michelle, 18h58. Ah, que maravilha. Falta 2 minutinhos para 6 horas. Obrigada, Bebel. Isso é muito bom. O Bebel falou 18h58. Ó, o jeito, catei aqui, né? É. Então nós vamos começar fazendo a leitura, né, de uma página para começar a nossa reunião. Hoje a gente vai ler aqui o Vida Feliz da Joana. Oi, Tati, beijinho. A gente vai começar porque a mãe já avisou, né? Para quem entrou agora, a Graça não vai estar com a gente hoje. Ela tá com um compromisso, então nós vamos dar prosseguimento. Certo? Isso, ela tá bem de saúde, tá Tudo ótima, bem. a Graça é ótima, é só um compromisso mesmo. Então vamos lá. A conquista do conhecimento é um logro pessoal intransferível. Esse tesouro sempre se multiplica quando é repartido, e ninguém pode usurpá-lo de quem o possui. O sino da igreja.
Nem a morte o arrebata, porquanto continua com o espírito que o detém, constituindo-lhe um tesouro de valor constante e de fácil manejo. Luta por adquiri-lo, jamais considerando ser tarde demais para este empreendimento, aumentando-o se já o possuís, ou iniciando-o caso ainda não tenhas experimentado o prazer que dele se exterioriza. O homem que sabe conduz-se com mais segurança, poupando-se a incontáveis sofrimentos. Por outro lado, a ignorância é a responsável por males sem conta. Então, essa página vem nos falando sobre a importância de adquirir conhecimento, seja em qual momento for, porque aquilo que a gente adquire, conhecimento, ele nunca se perde. Ele sempre... Isso é a única coisa que a gente vai levar daqui. Não vão levar pouco, não vão levar nada, vai levar o conhecimento. E é uma das nossas asas, né? Porque nós temos que evoluir as duas asas, que é o do conhecimento e do amor. É mais fácil pra gente do conhecimento, por enquanto, né? É mais difícil. Oi, Mas essa é a lição de hoje. Então, não existe aquela desculpa, eu não consigo mais estudar. Vai devagar. E aí você vai devagarzinho adquirindo o conhecimento necessário, lendo um pouco mais, enfim, reservando um tempinho aí para assistir algum filme. Filme também é conhecimento, um filme que você não assistiria, por exemplo, um filme estrangeiro. Enfim, vai para o museu. Viajar também é uma forma de adquirir cultura. Esse tipo de coisa. Existem várias formas de a gente adquirir conhecimento, não necessariamente através do estudo, né? Numa escola, numa faculdade, enfim. Então essa é a lição de hoje. Boa noite, Ferrari. Tudo bem? Sueli? Noite, gente. Então vamos à nossa prece, Fazer a prece, então. Vamos agradecer aos bons amigos, a oportunidade de aqui estarmos como sempre. Sempre começamos agradecendo, porque é uma dádiva muito grande estarmos todos aqui reunidos através da internet. Então, que nós possamos usufruir dessa oportunidade, estudando, nos conectando com a espiritualidade maior neste momento. Pedimos que cada lar possa receber as bênçãos da espiritualidade. Pedimos também pela nossa irmã Graça, um compromisso, onde ela esteja viajando, então que ela possa receber, ela e a família, o amparo da espiritualidade amiga neste momento também. A todos os amigos que estão conosco nesse momento também possam receber a visita da espiritualidade amiga e que cada um de nós possa, nesta semana que virá, termos força de vontade para superar as nossas dificuldades. Agradecemos à espiritualidade amiga por tudo e que possamos ter uma tarde de conhecimento e aprendizado, já que é isso que nós vamos levar conosco para além da vida. Que assim seja. Graças a Deus. Então, para aqueles que chegaram agora, nós estamos no capítulo 3, vocês podem pegar o seu evangelho, e o item é o item 11. Pode ser que tem pessoas que tenham evangelhos diferentes, né? Da tradução, de pessoas diferentes, mas o conteúdo são todos idênticos, né? Não muda, só muda às vezes a colocação das palavras e das frases. E também para aqueles que estão chegando, pegar, se for possível, um copinho com água, uma garrafinha com água e deixar aí no cantinho, na hora da prece. Então vamos fazer somente assim, uma síntese do que nós já estudamos na semana passada, que nós estamos no mundo ditoso, né? Daquele mundo puro, aonde ali o mal não existe. A gente está estudando a classe de Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Já passamos pelo mundo primitivo. Isso. Provas e expiações. Finalmente chegamos no mundo a regeneração. E o último é o ditoso. O ditoso. Puros e ditosos. Que minha companheira tá me ajudando. Tá vendo? Isso é bom também, desde pequenininha faz evangelho comigo. Bom, então deixa eu ler aqui o número 11 e a gente vai comentando. Olha, a graça entrou. A graça mesmo é graça. Não adianta, a graça não adianta, tá vendo? Ai. Se ela pedir permissão para entrar, a gente
Boa noite, E aí, amiga. Graça? Tudo bem contigo? Vamos então a mais um evangelho. Você vai querer entrar? Só pedir permissão que a gente... Talvez para nos dar um oi. Então vamos lá. Qualquer coisa podem fazer perguntas, se a gente souber responder, vamos participar, que é muito bom participar, né? É muito gostoso. Então diz aqui o item 11. No vosso, né, no nosso mundo, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz e da doença para apreciardes a saúde. Então, nós somos espíritos. Ela está em viagem e não dá para ela estar aqui junto conosco na sala. Mas aí vai escrevendo, Graça, qualquer coisa que você queira e escreve para nós, né? Então, nesse mundo que nós estamos, ainda é preciso, né, sentir o mal. É porque nós ainda estamos em aprendizagem, nós ainda não sabemos o que muitas vezes a gente faz e que acomete o mal, porque somos ainda ignorantes. Então, nós somos espíritos em aprendizagem e precisamos passar por altos e baixos, né? Tem uma história que eu vi de uma moça no Instagram que ela tinha dito que, é curtinha a historinha, em que um cachorrinho, Michelle já até conhece, né? É um cachorrinho que está sentado em cima de um prego. E o rapaz fala assim para ela, tá vendo aquele cachorrinho? Tá sentado em cima de um prego. E a moça fala assim, mas gente, ele não levanta, porque tá o prego ali embaixo dele. E aí o rapaz fala, é porque ainda não doeu o suficiente para que o faça levantar. Então, conosco é assim também, né? A gente, para aprender realmente, para levantar e agir, aquilo precisa cutucar mais forte para que a gente tenha uma reação. Ainda, né? É porque o ser humano ele se adapta a diversas situações, né? Mesmo a situação estando ruim, ele não sai de lá. Até o momento em que tá muito mesmo, de alguma forma para fazer ele sair, né? Então, prego afinca mesmo. Aí a gente vai tomar uma reação. Então a gente fica muito tempo sentado em pregos, porque a gente acostuma com a situação, né? E não muda. Eu achei muito interessante essa história, muito interessante. Então, isso eu coloco para minha vida. Qualquer história que eu vejo, eu coloco para mim e sempre fico pensativa. Esse prego aí... É igual do sapo, lembra a história do sapo? Que o sapo se afoga, ele se acostuma quando você coloca no quente, vai ficando quente eu não me lembro a história direito. A água. Se tá morninho, ele ainda fica lá naquela água. Ele caiu, né? Num jarro com água. Se tá morninho, ele ainda coloca lá. Mas quando começa a ferver, ele começa a pular. Não, ele não sai, ele morre. Porque ele se acostuma com a situação, ele não sai, ele morre. Não, mas é outra história. Não, esse é da manteiga. Tá, isso aí. Isso aí, gente. Desculpa aí, gente, mas continua. Discussões entre mãe e filha. Mas é isso. Então, enquanto o prego ele não cutuca o suficiente, a gente não sai de lá. Mas isso é aprendizado. Isso é aprendizado. Quando a gente estiver mais depurado, quando a gente compreender melhor, quando o prego der uma cutucadinha, a gente já, opa, não vou deixar a coisa ficar pior, né? Senão a gente sofre mais. Bom, naqueles outros, né, nos mundos ditosos, não há necessidade desses contrastes. É lógico, o mal não existe. A gente já entende melhor. Tem uma parte aqui no Evangelho, que é lá no item, onde ele fala sobre o amor, que eu achei muito bonito, que eu até marquei aqui. Eu fiz um outro Evangelho e comecei a ler, só um momentinho, sobre a lei do amor, que está lá no capítulo 11, que eu achei, essa passagem aqui é linda, quem fala é Lázaro. Ele diz assim que em sua origem, né, que o amor resume toda a doutrina do Cristo. Mas lá na sua origem, o homem é só instinto. Que nós estamos aqui comentando, né, que já passamos por essa fase, o homem, naquela época da caverna, o homem primitivo só tem instinto, que é o instinto de conservação, né? Quanto mais avançado e corrompido, então quanto mais ele avança, quanto mais ele aprende, ele cai, ele levanta, ele só tem sensações, ele ainda não sabe na totalidade o que é o amor. Mas quando ele está instruído e depurado,
que nós estávamos comentando aqui sobre o conhecimento, né, e depurado, aonde ele já aprendeu, ele já sente o prego, ele levanta, ele sabe o que acontece, aí ele tem o sentimento. E esse ponto delicado do sentimento é o amor. E não o amor no sentido, diz aqui Lázaro, vulgar do termo, mas esse amor interior, esse entendimento tão profundo que Jesus nos coloca sobre a segunda lei, que é amar o próximo como o quê? Como a ti mesmo. Ajudar o outro, ajudar a nós mesmos, ter esse entendimento, que é o amor na sua pureza. Ainda temos aquele amor apego, aquele amor que eu quero só para mim. A gente ainda não tem esse entendimento profundo. Mas vamos chegar lá, como diz a Michele, galgando, a cada dia a gente vai compreendendo o real significado desse amor. É um amor totalmente desprendido. É um amor que cuida de nós em detrimento de cuidar do outro também. É entender que se nós amamos o outro, amamos a nossa família, nós vamos cuidar de nós também, porque assim teremos mais tempo para cuidar deles. Então é um entendimento muito mais profundo, que isso a gente vai adquirindo com o tempo. A gente não sabe tudo, né? Como diz o sábio, né? Sabemos que nada sabemos e ainda tem muita coisa para a gente desvendar. Mas um dia nós chegaremos lá. Então vamos continuar aqui. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna nesses mundos, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não se tem acesso. Então, nesses mundos ditosos, como a gente viu, não existe o mal. O mal já foi extirpado. Por quê? Porque existe o sentimento do amor, o entendimento, o espírito mais depurado. Ele já entende, né? Isso é que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ainda nessa faixa evolutiva que nós encontramos. Mas já caminhamos bastante. Já estamos aqui tentando nos melhorar. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Estamos aqui tentando nos melhorar. Diz Kardec que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é aquele que procura se melhorar a cada dia, que se reconhece, que se entende. Porque nós precisamos aprender a conviver com o outro, a ter o respeito para as dificuldades alheias, assim como as nossas dificuldades. A gente erra, sim, a gente erra, vamos nos perdoar também. Porque se a gente erra é porque a gente ainda não compreendeu, a gente não entende. Esse evangelho, que aqui o meu já está bem velhinho, né? Então a gente lê, relê, a gente estuda, mas a gente ainda não pratica na sua totalidade. É muito difícil para nós ainda, no contexto em que nós vivemos, colocar em prática tudo isso. Mas nós estamos evoluindo, a gente vai compreendendo na nossa caminhada como que nós temos que colocar o Evangelho do Cristo, que para cada um é de uma forma. Isso vai depender de cada um, né? Então, ele foi bastante engenhoso, né? Ele quem? Deus foi bastante engenhoso para pintar os tormentos. Ele não, nós, os seres humanos, desculpa. Nós fomos bastante engenhosos para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Porque lá nós temos na Gênesis uma parte em que ele fala, né, aonde a humanidade se pintou, se afigurou a imagem do inferno. Por quê? Porque tá ali. Por quê? Por quê? Então assim, se coloca a imagem do céu e se coloca a imagem do inferno na medida da nossa visão. Mas aqui ele diz no Evangelho, por quê? Porque sendo inferior, ignorante ainda de toda a sabedoria do universo, só há experimentado dores e misérias, jamais entreveu as claridades celestes. Não pôde, pois, falar do que não conhece. Por quê?
essas misérias, por que essas dores? Porque ainda não compreendemos na totalidade o amor, que é entendimento, que é doação, que é conhecimento. Não existem as duas asas que precisamos ter? Do amor e do conhecimento, diz a Michele, que realmente o conhecimento é mais fácil. O conhecimento nos leva ao conhecimento do bem e do mal, de entender aquilo que nos faz mal. É igual o prego, né? O prego a gente vai entender que ele faz mal, que ele machuca, que ele corrói. Quando aquilo doer realmente, a gente vai entender. Mas enquanto aquilo está ali, como diz a Michele, muito bem dito, das vezes fica ali e a gente, pela acomodação, deixa para lá, isso está machucando, mas logo vai assim. A gente não vai lá no ponto e vai pesquisar o porquê. Vamos sanar essa dor? Não, a gente vai deixando. Até uma hora que fica mais difícil para a gente sanar. Sana, mas fica mais difícil. É a mesma coisa dos espíritos, né, em evolução. De vez da gente procurar se melhorar agora, quando tem aquele parente difícil, né? Quando tem aquele amigo difícil, aquele chefe difícil, em que a gente tem que procurar então fechar os olhos. O que o Evangelho do Cristo nos diz? Paciência, mansuetude, morte à língua, conta até 10, conta até 100, de noite, ora para ele, mas ora mais para você, porque é a gente que tem que ter essa paciência. E enfim, se a gente não conseguir, se afasta. Não vamos querer esse tormento. Se está machucando, se está te deixando depressivo e doente, se afasta. Porque quem sabe no afastamento você consegue com mais facilidade, perdoá-lo, do que ficar ali constantemente com aquele sofrimento. Então nós mesmos vamos achar mecanismos da melhor forma na compreensão, no bem e no amor para sanar aquele sofrimento. Né? E aí, quanto tempo falta? 16, ainda 18 e 16, faltam 10 minutos. Faltam 10 minutinhos, então tá. Por que? À medida, então, porque a gente não conhece, né? Então, se tem dores e misérias, é porque nós ainda não conhecemos. Então, à medida, porém, que nós nos elevemos e nos depuramos, como disse lá, né? Da elevação, da depuração, do conhecimento, o horizonte nosso se dilata e nós vamos compreender bem o que está diante de nós, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Então, nós vamos parar por aqui, né? Só para completar. Eu quero trazer para vocês, que eu acho bonita essa parte aqui do livro. Esse livro é muito bonito, tem lá na Livraria Espírita, né? Se não tiver, a Sinara pode encomendar para vocês. Ele chama Renovando Atitudes do Espírito Hamed. Então ele fala assim sobre sofrimento, amar, não sofrer. Ele fala assim que sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Afinal, a lei divina nos incentiva ao amor como sendo a única forma capaz de promover o nosso crescimento espiritual. Sofrer por sofrer não tem significado algum, pois a dor tem como função resgatar as almas para as faixas nobres da vida, por onde transitam os que amam com plenitude. Mudar para o amor como método de crescimento, reformulando ideias, reestruturando valores antigos, é sairmos da posição de vítimas, de mártires ou pobres coitados, facilitando a sintonização com as correntes mais sutis dos espíritos nobres que subiram na escala do universo amando. Então, tem uma parte aqui do Evangelho também, né, que eu não quero me estender muito, é que ele fala que primeiro nós temos que nos entender. Primeiro nós temos que nos aceitar como nós somos. Mas é um aceitamento de que, tá, beleza, eu ainda sou espírito que estou aprendendo, sou ignorante, eu ainda sou espírito que estou me esforçando, egoísta em vários setores, já melhorei, mas sou ainda egoísta, sou ainda orgulhoso. Se eu for pesquisando a minha vida, fazendo perguntas para mim, eu vou ver que eu sou.
mas que eu estou assim, tentando e me esforçando em melhorar. Primeiro, então, é preciso se aceitar. E depois é preciso entender, que eu achei divino, nessa parte do Evangelho que falou, que nós temos uma centelha divina dentro de nós, que lá dentro nós temos esse amor divino. Lá dentro nós temos. Mas é preciso burilar. Porque olha só, meus irmãos, meus amigos, se Deus, nós sabemos que Deus é perfeito, não é? Ele é perfeito. Ele não cria nada errado, porque ele é perfeito. E nós somos criaturas criadas por ele. Então nós não somos imperfeitos. Nós somos perfeitos. Dentro de nós, essa fagulha do amor está ali. Ela precisa ser lapidada, cavocada, no sofrimento. Infelizmente, a gente mais assim aprende no sofrimento, mas ela precisa ser burilada a cada dia. Com o quê? Com esses preguinhos que nós temos na nossa vida. Esses preguinhos que machucam, que a gente muitas vezes deixa para lá, ele vai sair. Muitas vezes não sai, fica ali grudado, fica mais enfincando. Quando a gente toma conta desse prego, ele já está um rombo desse tamanho, né? Mas a gente chega lá fazendo o que Jesus nos ensinou. A primeira lei é amar a Deus. E o amar a Deus é amar a natureza. É ter um entendimento de que tudo que nós temos, a gente tem que ser grato. Nós temos tudo o que é necessário para a nossa vida. Tem uma moça aqui que falou, faz 1 ano que perdi minha tia e não consigo aceitar essa perda. Ela era muito importante para mim. É Rita, né? Rita, na verdade você não perdeu ninguém. Não. A morte, para nós, né? Para nós, espíritos, não existe. Você não perdeu ninguém, ela continua viva. Continua viva. Viva e dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento. Ela está lá, né? Em outro plano diferente de nós. Ela continua lá. Ora por ela, peça o melhor por ela, para que ela ali tenha o seu conforto, a sua luz, o seu amparo, para que ela seja forte. Mas para que você também possa lidar com essa situação também, Isto, né? Fazendo oração para que a espiritualidade te ajude a ser forte, a entender que ela lá está bem, está sendo amparada, que um dia ela vai estar firme e forte para te ajudar, sendo o nosso anjo guardião, aquele que nos ajuda, que nos dá força. Então, Rita, a gente não perdeu não, está só do outro lado e um dia a gente vai se encontrar. Sabemos que não é fácil, a dor é muito grande, eu já perdi meu pai, minha mãe também. Oro por eles para que eles estejam bem, que estejam lá construindo uma casinha, né? Que nós espíritas, a gente acredita nisso, que a nossa pátria verdadeira é a do outro lado, né? Essa pátria onde todos nós vamos nos encontrar e estamos juntos nessa família grandiosa que é toda a humanidade, tá? Então, assim, escreva o nominho dela no caderno, para na hora da prece aqui, pensa nela, e assim ela ser confortada e o seu coraçãozinho também. Toma essa água fluidificada, pega a aguinha fluidificada, põe do teu lado, e nas orações que a espiritualidade ali coloque, né, os fluidos salutares, para que o teu coração comece a amenizar e fique aquela saudade gostosa, mas você não perdeu não, tá? Ela tá lá, e um dia a gente vai se encontrar, um dia você vai se encontrar com ela, não é, Michele? Uhum. Um dia a gente encontra. Não é fácil, né? A gente aqui sabe o quanto não é fácil a nossa caminhada, a perda de um ente muito amado. Mas a gente tem que continuar com a nossa vida, porque temos outras pessoas também aqui ao nosso redor, cumprindo, né, a sua missão, a sua prova, e temos que seguir adiante. Tá bom, Rita? Que Jesus te abençoe e que você tenha forças e te console, tá bom? Eu acho que nós terminamos o nosso evangelho, não é? Eu acho que se você fizer a prece, vai terminar bem no horário, né? Bem no horário. Então nós vamos agora, todos nós, né, vamos fazer a nossa prece, e a nossa prece também vai dedicada a todos os nossos irmãos que estão no plano espiritual, né, para que eles recebam as nossas vibrações fraternais. Vamos então procurar o ambiente. Deixa eu desligar aqui. Isso. Eu vou fechar aqui. Isso.
Que é isso, Rita. Que Jesus te abençoe. Vamos então, assim, se vocês quiserem, quem tiver oportunidade, colocar um celular com rádio bem baixinho, ou então uma música bem baixinha, e fechar os nossos olhos do corpo, abrir os nossos olhos da alma. E agradecer imensamente a essa espiritualidade tão querida, tão amada, que nos consola, que nos ampara em todos os momentos da nossa vida. Que eles sabem o quanto ainda pequeninos nós somos, o quanto nós escorregamos, choramos, erramos, mas que estamos nos esforçando por ser melhor e entender as leis de Deus, e entender o Evangelho do Cristo, que quando nós nos instruirmos melhor e conhecer melhor a verdade, nós vamos sofrer menos e errar menos. Pedimos a essa espiritualidade tão querida que leve esses fluidos primeiramente de amor e de luz a todos aqueles que amamos e que estão na pátria espiritual, para que eles recebam as bênçãos de Jesus, para que eles sejam consolados, amparados e reconfortados, e que um dia, quando eles estiverem fortes e assim a espiritualidade permitir, eles possam nos ajudar aqui que estamos nesse mundo de provas e expiações, nos amparando, nos dando força e coragem para levar a nossa cruz da melhor forma possível. Pedindo também a essa espiritualidade amiga que fluidifique as nossas águas, que coloque nelas as vitaminas, os sais minerais, as energias necessárias ao nosso corpo da matéria. Que também a espiritualidade amiga possa vir a nos dar esse passe fraterno. Não só a nós que estamos aqui participando deste Evangelho, como todos aqueles que não estão conosco, ou que estão no quarto, na sala, ou que estão ao nosso redor, que todos recebam as bênçãos do nosso Pai Maior, para que se sintam amparados e fortalecidos em seu amor. Pedimos que nossa casa seja higienizada, cada cantinho, retirando todo o negativismo, retirando todos os miasmas, os males e aqueles irmãozinhos, Senhor, que não sabem ainda o que fazem. Que eles sejam conduzidos a hospitais, a locais, aonde serão esclarecidos e auxiliados, por nos prejudicarem e por também prejudicarem a eles, porque não é o local deles ficarem. Então, Senhor, que as bênçãos do nosso Pai Maior recaiam em nossos corações, para termos a coragem, para termos a mansuetude e, acima de tudo, Senhor, o discernimento para saber o que fazer no momento de precisão na nossa vida e colocar o Evangelho de Cristo e dizer sempre o que Cristo faria nessa situação e procuremos agir da melhor forma possível assim, pedindo as bênçãos à nossa humanidade e aos nossos governantes, para que todos tenham, Senhor, o discernimento de conduzir aqueles que estão sob o seu comando da melhor forma possível. Ficai conosco, Jesus, abrandando os nossos corações e nos dando força para mais essa semana que se seguirá. Fique conosco hoje e sempre, queridos amigos. Graças a Deus. Que assim seja. Que Jesus, então, abençoe a todos. Muito obrigada pela paciência, por estarem conosco e até a próxima, queridos irmãos. Beijo para todo mundo, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente.